Banco Central do Brasil, Resolução 4.753, de 26 de setembro de 2019. Dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de contas de depósitos. O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9 da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 26 de setembro de 2019, com base nos artigos 3, inciso 5, e artigo 4, inciso 8 da citada lei, e artigo 69, parágrafo único da Lei 7.357, de 2 de setembro de 1985, resolveu, dois pontos. Artigo 1. Esta resolução estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, na manutenção e no encerramento de contas de depósitos. Artigo 2. As instituições referidas no artigo 1, para fins de abertura de contas de depósito, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. Parágrafo 1. Considera-se qualificação as informações que permitam às instituições apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e sua capacidade econômico-financeira. Parágrafo 2. É admitida a abertura de conta de depósitos com base em processos de qualificação simplificada, desde que estabelecidos limites adequados e compatíveis de saldo e de aporte de recursos para sua movimentação. Parágrafo 3. No caso da conta de depósito de titularidade de pessoa incapaz, nos termos da legislação vigente, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar. Parágrafo 4. As informações de identificação e de qualificação dos titulares de contas de depósito e de seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições. Parágrafo 5º. As instituições devem adequar os procedimentos que trata o caput às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como observar a legislação e a regulamentação vigentes. Artigo 3. A abertura e encerramento de contas de depósitos podem ser realizados com base em solicitação apresentada pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição financeira para esta finalidade, inclusive por meios eletrônicos, não se admitido o uso de canal de telefonia por voz. Parágrafo único. Para efeitos desta resolução, consideram-se meios eletrônicos instrumentos e canais remotos utilizados para comunicação e troca de informação, sem contato presencial entre o cliente e as instituições. Artigo 4. O contrato de prestação de serviços de contas de depósito deverá dispor, no mínimo, sobre: inciso 1. Os procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no artigo 2. Inciso 2. As características da conta e as regras básicas de seu funcionamento, inclusive com relação às formas disponíveis de movimentação, aos procedimentos para a cobrança de tarifa e aos prazos para fornecimento de comprovantes e de outros documentos. Inciso 3. As medidas de segurança para fins de movimentação da conta. Inciso 4. Os direitos e os deveres dos titulares da conta. Inciso 5. Os eventuais limites de saldo mantido em conta e de aportes de recurso, que trata o artigo 2, parágrafo 2. Inciso 6. Os procedimentos para a atualização das informações de titulares, inclusive para fins de atendimentos ao disposto do artigo 2, parágrafo 5.
Inciso 7. A previsão de inclusão do nome de titular no cadastro de emitentes de cheques sem fundo, nos termos de regulamentação em vigor, no caso da emissão de cheques sem fundo, com a devolução do cheque sem poder do titular à instituição, quando a conta for movimentável por meio de cheque. E, inciso 8, as hipóteses, condições e procedimentos para encerramento de conta em observância aos dispostos no artigo 5 e 6 desta resolução. Parágrafo único. Revogado a partir de 1º de março de 2022 pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4.983, de 17 de fevereiro de 2022. Parágrafo 1. As instituições devem fornecer ou disponibilizar aos titulares da conta uma via do contrato que trata do caput por meio de qualquer canal de atendimento disponível, inclusive eletrônico, incluído a partir de 1º de março de 2022 pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4.983, de 17 de fevereiro de 2022. Parágrafo 2. As instituições, previamente à contratação, devem fornecer ao titular da conta, por meio físico ou eletrônico, prospectos de informações essenciais, explicitando, no mínimo, de forma sintética, informações relativas às regras básicas do funcionamento da conta, os riscos existentes e as medidas de segurança para fins de movimentação da conta, inclusive em caso de perda, furto ou roubo de credenciais do titular, incluído a partir de 1º de março de 2022 pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4.983, de 17 de fevereiro de 2022. Artigo 4A. É vedado às instituições financeiras postergar saques em espécies de conta de depósito à vista de valor igual ou inferior a R$ 5.000, admitida a postergação para os expedientes seguintes de saques de valor superior ao estabelecido, incluído a partir de 1º de março de 2022 pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4.983, de 17 de fevereiro de 2022. Artigo 5. Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências. Inciso 1. A comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no artigo 6 ou a outra prevista na legislação ou regulamentação vigente. Inciso 2. Indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para outra conta diversa da própria ou em outra instituição, ou a colocação dos recursos à sua disposição para posterior retirada em espécie. Inciso 3. Devolução pelo cliente das folhas de cheques não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição. Inciso 4. Prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a linha A. O prazo para a adoção de providências relativas à rescisão do contrato, limitado a 30 dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trato inciso 1. A linha B. Os procedimentos para pagamentos de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrente de disposições legais e os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com o depósito e, inciso 5º, comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento após o decurso do prazo que trata a linha A do inciso 4. Parágrafo 1. O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. Parágrafo 2. Deve ser assegurado ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento
pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de abertura e, se ainda possível. Artigo 6. As instituições devem encerrar contas de depósito em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave. Artigo 7. As instituições, por meio dos procedimentos e das tecnologias utilizadas na abertura, na manutenção e no encerramento de contas de depósitos, devem assegurar dois pontos. Inciso 1. A integridade, a autenticidade, a confiabilidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados. E, inciso 2, a proteção contra o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a distribuição não autorizada das informações e de documentos eletrônicos. Artigo 8. Os critérios para a definição das informações necessárias à identificação e à qualificação dos titulares da conta, bem como os procedimentos de controles adotados, devem ser formalizados em documentos específicos. Parágrafo único. O documento referido no caput deve ser mantido atualizado e à disposição do Banco Central do Brasil. Artigo 9. As instituições devem indicar ao Banco Central do Brasil diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nessa resolução. Parágrafo único. O diretor mencionado no caput pode desempenhar outras funções na instituição, desde que não haja conflito de interesses. Artigo 10. Observada a regulamentação específica, o disposto nessa resolução aplica-se também às contas de depósito em moeda nacional de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas, residentes domiciliadas ou com sede no exterior, bem como as contas de depósito em moedas estrangeiras no país. Artigo 11. A Resolução 3.972, de 28 de abril de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2, parágrafo 1. As regras para o funcionamento de folhas de cheque ao correntista devem ser estabelecidas com base, entre outros, nos seguintes critérios. 1. Saldo suficiente para o pagamento de cheques. 2. Restrições cadastrais. Inciso 3. Histórico de práticas e ocorrência na utilização de cheques. Inciso 4. Estoque de folhas de cheque em poder do correntista. Inciso 5. Registro no cadastro de emitente de cheques sem fundos. E, inciso 6, regularidade dos dados dos documentos de identificação do correntista. Parágrafo 2. Os contratos de que trata o caput não podem conter cláusulas que impeçam ou estabeleçam procedimentos desarrosados para sustação ou revogação do cheque. É vedado o funcionamento de folhas de cheque enquanto o correntista figurar no CCF, Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos. As instituições devem manter a assinatura atualizada do correntista. Artigo 12. Revogado a partir de 1º de março de 2022 pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4.949, de 30 de setembro de 2021. Artigo 13. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e a adotar as medidas julgadas necessárias à execução do disposto nessa resolução. Ficam revogados. Artigo 14. Ficam revogados, dois pontos. A Resolução 2025, de 24 de novembro de 1993, inciso 2. A Resolução 2078, de 15 de junho de 1994, inciso 3. A Resolução 2747, de 28 de junho de 2000, inciso 4. A Resolução 2817, de 22 de fevereiro de 2001, inciso 5º. A Resolução 2953, de 25 de abril de 2002, inciso 6. A Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004,
Inciso 7. A Resolução 3.222, de 29 de julho de 2004. Inciso 8. A Resolução 4.480, de 25 de abril de 2016. Inciso 9. A Resolução número 4.697, de 27 de novembro de 2008. E, inciso 10, o parágrafo único do artigo 2 da Resolução 3.972, de 2011. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.